dia a todos os irmãos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar cada um, tanto os que estamos aqui como aqueles que nos estão a escutar através da internet. E antes de darmos início à mensagem de hoje, vamos pedir a presença do Senhor ao abrirmos a sua palavra. Querido e bom Pai que estás nos céus, nesta manhã, Senhor, te suplicamos que tu derrames o teu Santo Espírito em grande medida sobre cada um de nós, para que nós, ao abrirmos a tua palavra, tu nos faças entender aquilo que tu queres de cada um de nós. Ajuda-nos a estar com todos, tudo nós te suplicamos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado. Amém. Pesados irmãos, parece que o hino que acabou de ser cantado está dentro do tema que eu hoje vou falar, sem saber. Que o Senhor seja louvado. O título para hoje, pesados irmãos, Nascidos para uma Vida Nova. O texto de hoje tanto se encontra em Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12, como se encontra em Mateus 9, 1 a 8, como se encontra em Lucas 5, 17 a 26. Nós estamos a estudar este trimestre, os milagres do Senhor Jesus. E este milagre que eu hoje trago como tema, já aqui foi falado, ou seja, sobre o paralítico que foi ter com Jesus a Cafarnaum. Aquele paralítico, quando soube que o Senhor Jesus que ia estar em Cafarnaum, o desejo dele era estar com o Mestre, porque ele tinha uma certeza absoluta que o Senhor Jesus era a única solução para o seu problema. Mas o problema dele, como nós vamos ver numa citação de Ellen White, no Desejar Todas as Nações, não era a cura física, mas era a cura, o perdão dos seus pecados. Nós sabemos a história. Não vou ler o título, o capítulo todo, mas o Senhor Jesus, quando aqueles 4 homens, trouxeram o paralítico à presença do Senhor Jesus, o que é que eles fizeram? Estava tanta gente em Cafarnaum para ouvir o Senhor Jesus que eles não havia meio de eles entrar naquela porta, porque tanto fora como dentro estava tudo cheio de gente. Então a solução foi destapar o telhado e desceram um paralítico pelo telhado, abriram uma clareira. Eu já tive o prazer de estar em Cafarnaum. Segundo o guia, me disseram que era a casa de Pedro. Nós fomos lá também ver a casa de Pedro. Se era ou não era, foi o que nos foi dito. Mas, pesados irmãos, o Senhor Jesus, quando viu o paralítico, em Marcos 2, versículo 5, o que é que o Senhor Jesus lhe disse ao paralítico? O quê? Os teus pecados te são perdoados. Mas o Senhor Jesus, em primeiro lugar, de lhe dizer que os seus pecados tinham sido perdoados, Jesus vê a fé desse homem, desse paralítico, e a fé dos 4 homens que levaram esse paralítico. Na teologia judaica, nem o Messias tinha poder para perdoar pecados, somente e exclusivamente isso era um atributo de Deus. Mas Jesus, pesados irmãos, vendo o sofrimento do paralítico, o sofredor, age como um perfeito ser humano. Jesus, vendo a fé daquele homem, que tem por certeza absoluta que Jesus é o único que pode livrar do seu sofrimento. E agora gostaria que me passasse a primeira citação de Ellen White, em Desejado de Todas as Nações, na página 267. Diz-nos o seguinte: o paralítico achava-se de todo impotente
e não vendo nenhuma perspectiva de auxílio de qualquer lado, caíra no desespero. Ouvira então falar das maravilhosas obras de Jesus. Foi-lhe dito que outros tão pecadores e desamparados como ele haviam sido curados. Até mesmo leprosos tinham sido purificados, e os amigos que relataram essas coisas animaram-no a crer que também ele poderia ser curado caso fosse conduzido a Jesus. Desfaleceu-se, no entanto, a esperança ao lembrar-se da maneira por que lhe sobreviera a enfermidade. O grande problema deste paralítico era: será que o Senhor Jesus vai me escutar depois do meu pecado, de tudo aquilo que eu fiz? Esse era o grande problema. Diz-nos: temeu que o imaculado médico não o tolerasse em sua presença. Não era, no entanto, o estabelecimento físico que desejava tanto, mas o alívio ao fardo do pecado. Se pudesse ver a Jesus e receber a certeza de perdão e a paz com o céu, estaria contente de viver ou morrer segundo a vontade de Deus. O grito do moribundo era: oh, se eu pudesse chegar à sua presença! Não havia tempo a perder. Já a sua consumida carne começava a mostrar índices de descomposição. Portanto, poderemos ver a situação que este paralítico já se encontrava. Jesus, pesados irmãos, poderia ter curado o paralítico sem chamar a atenção do público. Sabemos que nessa sala, onde Jesus estava a falar, havia os doutores da lei, os fariseus e mais pessoas, mas Jesus, ao dizer ao paralítico: os teus pecados te são perdoados, o perdoar do Senhor Jesus tinha a ver com a glória de Deus, que lhe custaria uma vida de sacrifício. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos qual foi uma das últimas palavras do Senhor Jesus na crucificação. Isto encontra-se em Lucas 23, 34. O Senhor Jesus, na oração para o seu Pai, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O paralítico tinha uma fé firme que a única e definitivamente solução era Jesus. E nós, pesados irmãos, temos essa mesma fé que a única solução para cada um de nós que possa transformar as nossas vidas é Jesus. Jeremias 17, versículo 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Aquela casa, pesados irmãos, daquele tempo, não era como as casas de hoje, paredes grossas, mas sabemos que a fé desse paralítico conseguiram fazer com que esses homens, que o paralítico fosse à presença de Jesus. Como é normal, o ato causou uma grande surpresa para todos. Todos estavam expectantes. Mas antes de Jesus falar na cura física, Jesus perdoa-lhe os pecados. A segunda citação de Desejar todas as nações, na página 268, diz-nos assim: o Salvador contemplou o doloroso semblante e viu os suplicantes olhos fixos nele, compreendeu, tinha atraído a si aquele perplexo e duvidoso espírito.
enquanto o paralítico ainda se achava em casa. Pesados irmãos, veja o que lhe diz Helena White. Enquanto o paralítico ainda se achava em casa, o Salvador infundira-lhe a convicção na consciência quando se arrependera dos seus pecados e crera no poder de Jesus para curar as vitalizantes misericórdias do Salvador, haviam começado a beneficiar-lhe o anelante coração. Jesus observava o primeiro lampejo de fé transformar-se em crença de que ele era o único auxílio do pecador e viram tornar-se mais e mais forte e cada novo esforço para chegar à sua presença. Agora, em palavras que soavam qual música aos ouvidos do enfermo, o Salvador disse: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. O fardo do desespero caiu da alma do doente, repousa-lhe no espírito a paz do perdão, brilhando no semblante, o sofrimento físico desaparece e todo o seu ser é transformado. O impotente paralítico estava curado, perdoado o pecador. Em fé singela, aceitou as palavras de Jesus com o favor de uma nova vida. Não insiste em nenhum outro pedido, mas queda em jubiloso silêncio, demasiado feliz para se exprimir em palavras. A luz do céu irradia-lhe a fisionomia e o povo contempla a cena com assombro. Jesus foi a salvação para este paralítico. Por isso é que Jesus falou do perdão. Na nossa caminhada, pesados irmãos, o perdão não é um mero requisito. Estamos profundamente enganados se pensarmos que o perdão é um mero ato ou um ato simbólico. Gostaria que passasse a terceira citação de Helena White. Esta encontra-se no maior discurso de Cristo, que diz-nos assim: o perdão, porém, tem um sentido mais amplo do que muitos supõem, dando a promessa de que perdoará abundantemente. E nós sabemos o texto de Isaías 55, versículo 7 a 9, que o Senhor diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E diz-nos então que o perdão de Deus não é um mero momento, um ato judicial pelo qual Ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento do amor redentor que transforma o coração. Nós sabemos, pesados irmãos, Davi, depois de ter cometido o seu grande pecado, poderemos dizer que foi mais do que um, no Salmo 51, versículo 11, o que é que ele disse? Davi diz estas palavras: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi foi transformado. Este paralítico também foi transformado também para uma nova vida. Nós poderíamos ver homens que também foram transformados. Pedro, enquanto não se arrependeu verdadeiramente, Pedro não foi transformado. Mas depois do seu arrependimento, que chorou amargamente, Pedro passou a ser novo homem. Sabemos o que é que sucedeu com Paulo a caminho para perseguir os cristãos. Quando o Senhor lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual foi as palavras de Saulo? Senhor, eis-me aqui, que queres que eu faça? Meus irmãos, esta manhã, o perdão é o fruto da morte do nosso Senhor Jesus.
Em Efésios 1:17, Paulo diz-nos o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Foi através da sua morte, pesados irmãos, que nós temos o perdão dos nossos pecados. Na cruz, Jesus ofereceu-nos o perdão dos nossos pecados. Mas somente, pesados irmãos, precisamos de reconhecer que realmente somos pecadores. Todos conhecem o texto de Jeremias 3, versículo 13. Jeremias 3, versículo 13, é um texto muito conhecido. 3, versículo 13, diz-nos o seguinte: somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredistes contra o Senhor teu Deus e estendestes os teus favores aos estranhos debaixo da tua obra frondosa e não destes ouvidos à minha voz. Somente devemos reconhecer. E se abrirmos a Bíblia no Salmo 32, vamos ver o que Davi que ele disse ao Senhor. Podemos ler desde o versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não atribuiu pecado e em cujo espírito não há engano. E então diz Davi o seguinte, agora no versículo 3: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido do dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. E agora no versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade nem encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu pecado. E agora no versículo 7 diz assim: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia e me cinges de alegres cânticos de livramento. E o Senhor agora, e Davi pede ao Senhor e diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Essa confiança, pesados irmãos, se nós depositarmos a confiança no Senhor, nós temos acesso à eternidade. Vamos ver o que é que nos diz em Deuteronômio. Deuteronômio 30, versículo 2 e 3, diz-nos assim. Isto é um cântico de Moisés. Diz-nos, portanto, Deuteronômio 30, desculpe lá, isto é uma promessa, a promessa da redenção. 32 e 3 diz assim: e te converteres ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à voz conforme tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre os quais te espalhou. E agora no versículo 20 diz-nos o seguinte: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar aos teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Se nós realmente, pesados irmãos, também cumprirmos aquilo que está escrito, o Senhor vai nos dar a eternidade. João no Apocalipse diz-nos ser fiel até à morte. E o que é que o Senhor nos dá? A coroa da vida. Que cada um de nós possamos ser fiéis para que naquele dia, pesados irmãos, nós possamos fazer parte daquele povo no qual nós estamos a aguardar a vinda do Senhor Jesus. Paulo diz-nos aos Romanos 6, versículo 23, diz-nos, também é um versículo muito conhecido, diz-nos:
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra perdão, pesados irmãos, tem a mesma raiz do que a palavra graça. O dicionário, eu fui ao dicionário bíblico, a palavra perdão no dicionário bíblico diz-nos o seguinte: é um ato pelo qual Deus, por causa do seu amor e da sua misericórdia, remove o castigo que resulta do pecado cometido. Graça. Graça agora. O amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. A soma das bênçãos que uma pessoa sem merecer recebe de Deus. E vamos ler no Salmo 84, versículo 11. Salmo 84, versículo 11. Diz-nos o seguinte: pois o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não nega bem algum aos que andam em retidão. Tito, pesados irmãos, Tito também nos diz alguma coisa sobre a graça. Tito, versículo 2, 1 a 4. Tito, 2, é 11 a 14. Desculpem lá. Tito 2, 11 a 14. Diz-nos a seguinte, Tito, portanto, 11 a 14. Sabendo que essa tal... Estava a 3... Diz, pois a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. É isto que Deus quer de cada um de nós, que realmente. A graça de Deus, quando aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, entra na nossa vida e nasce em nós a gratidão pelo perdão. Paulo, aos Efésios 2, versículo 8, diz-nos o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Mas a seguir, o versículo diz qualquer coisa importante. Isto não é dom de vós, bem de quem? Bem de Deus, pesados irmãos. E Paulo também nos diz aos Romanos 3, 24, também diz-nos assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas também, pesados irmãos, essa graça tem de produzir em cada um de nós gratidão. Devemos usar essa mesma graça para com os outros, como Deus usa para conosco. Uma primeira pergunta que eu vou fazer esta manhã: por que tantas dificuldades em perdoar? Porque julgamos, pesados irmãos, que somos juízes em causa alheia. Perdoar é contrário ao sentir do nosso coração, mexe com o nosso ego. Pensamos que o ato de perdoar enfraquece o nosso ego. Temos dificuldades em perdoar porque nos achamos melhor do que a pessoa que nos ofendeu. Quando somos vítimas, queremos o castigo para os outros. Quando somos nós que fazemos algo de errado, minimizamos sempre o ato.
Justificamos sempre. Às vezes justificamos tanto que até dá a impressão que o ato que fizemos, o fizemos porque tínhamos o direito de o fazer. Temos dificuldades, pesados irmãos, em compreender que não temos nenhum direito de julgar quem quer que seja. O Senhor Jesus deixou-nos estas palavras, suas palavras em Mateus 7, versículo 1. Todos conhecemos. Não julgueis, para quê? Para que não sejamos julgados. As razões, pesados irmãos, para perdoar. O verdadeiro Filho de Deus tem de possuir no seu coração o exercício prático da fé, manifestado em frutos para uma vida de paz. João capítulo 15, 5 a 8. João 15, 5 a 8, diz-nos o seguinte, 5 a 8. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Agora no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. E agora o versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vós pedireis o que quiserdes e vos será feito. E agora, no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A recusa, pesados irmãos, em perdoar, traz imensos prejuízos à vida, tanto física como espiritual. Marcos 15, 25. Marcos 15, 25. Diz-nos: quem não perdoa não pode orar. 15, 25. Diz-nos assim, 15, 25. Não, desculpem, não é 15, é 11, 25. 11, 25. Diz-nos então o texto: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E se abrirmos, pesados irmãos, em 1 de Pedro 3, versículo 7. Pedro 3, versículo 7. O Senhor Jesus está a dar um conselho aqui a cada um de nós, principalmente homens, diz-nos assim, 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como base mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida. E a seguir, pesados irmãos, finaliza com estas palavras: para que não sejam impedidas as vossas orações. Mateus 5, versículo 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Diz-nos, portanto, quem não perdoa não pode adorar. Então vamos ver o que é que nos diz Mateus 5, 23 e 24. Diz-nos o seguinte, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Também nos diz mais, pesados irmãos, em Mateus, versículo 6, 12,
quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus 6, 12 a 15 diz-nos o seguinte. Mateus 6, 12 a 15. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas. Tiago, pesados irmãos, diz-nos: quem não perdoa adoece. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, versículo 16. Tiago 5, 16, é logo a seguir a Hebreus. 5, 16 diz-nos o seguinte: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Também nos diz a palavra do Senhor: quem não perdoa é vencido pelo diabo. Todos vamos abrir a Bíblia em Mateus 18. Todos conhecemos esta história. Mateus 18. Eu não vou ler o capítulo, mas vou resumir. 18, do 23 ao 24. Mateus 18, 23 a 24. Aqui conta-se a história, pesados irmãos, é a parábola do credor compassivo. E então diz logo no versículo 23, diz-nos assim: por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. Nós sabemos, pesados irmãos, que o rei, portanto, veio para fazer contas com os seus servos, e o servo que chegou à beira dele tinha uma dívida para com o rei de 10.000 talentos. Não nos diz a Sagrada Escritura se eram talentos de prata ou se eram talentos de ouro. Mas se fosse talentos de ouro, portanto, valia 60.000 denários. Se fosse talentos de prata, valiam 6.000 denários. O que é que sucedeu? Este rei misericordioso perdoou esta grande dívida para aquele seu servo. 10.000 talentos. E o que é que este servo fez a seguir? Diz-nos assim: saindo, porém, aquele servo, no versículo 28, encontrou um dos seus conservos que lhe deviam 100 denários. Lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga o que me deves. O amor deste rei, foi um amor tão grande que lhe perdoou uma dívida tão grande que ele nunca tinha possibilidades de a pagar, pesados irmãos. Essa dívida foi perdoada. O Senhor Jesus também nos perdoa os nossos pecados, pesados. Diz-nos, Isaías diz: ainda que os nossos pecados sejam escarlates, sejam vermelhos, eles se tornarão brancos como a branca lã. Segundo a Coríntios, pesados irmãos, 2, versículo 10. 2, versículo 10 diz-nos o seguinte. 2, versículo 10 de 2 Coríntios. Diz-nos assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Isto são palavras de Paulo. E o que eu perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. E agora reparem bem como é que o texto termina. Para quê? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Satanás, pesados irmãos, rejubila quando não existe perdão.
Hoje, pesados irmãos, grita-se por vingança perante a mais pequena coisa. Sem perdão, a graça fica blindada e o ódio é alimentado. O ódio alimentado destrói. Algumas características, pesados irmãos, do perdão. O perdão tem que ser ilimitado. Como isto é possível, pesados irmãos? Humanamente é impossível ao homem carnal, é impossível. Mas ao homem espiritual, aquele que tem Deus no seu coração, pela graça que nos é conferida por Cristo Jesus, tudo é possível. Vamos ver o que é que nos diz Helena White numa das suas cartas escritas a Harold Revy em 19 de maio de 1910. Ela diz-nos, a última citação, diz-nos assim: o perdão, é o título, o perdão não é impossível. Então diz, Cristo ensinou-nos a orar, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas é muito difícil para aqueles que pretendem ser seguidores de Jesus perdoar como Ele perdoou. O verdadeiro espírito de perdão é tão pouco praticado e são atribuídas tantas interpretações diferentes aos requisitos de Cristo que se perdem de vista a sua força e a sua beleza. Nós temos perspectivas muito incertas sobre as grandes misericórdias e bondade de Deus. Ele é cheio de compaixão e de perdão, e perdoa livremente quando nos arrependermos verdadeiramente e confessarmos os nossos pecados. Devemos incluir no nosso caráter o amor e a simpatia expressos na vida de Cristo. Se já recebemos o dom de Deus e temos um conhecimento de Jesus Cristo, temos uma obra a fazer pelos outros. Devemos imitar a paciência que Deus tem conosco. O Senhor requer que tenhamos o mesmo tratamento para com os seus seguidores que recebemos dele. Devemos exercer paciência, ser bondosos, ainda que elas não correspondam às nossas expectativas. O Senhor espera que sejamos apiedados e amoráveis, que tenhamos um coração empático. Ele deseja que mostremos o fruto da graça de Deus no nosso comportamento mútuo. Cristo não disse, deves tolerar o teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto significa muito mais do que os cristãos professos levam a efeito na sua vida cotidiana. Cristo ensina que os princípios da lei de Deus alcançam mesmas intenções despropositamente. E ele declara claramente que se guardarmos fielmente os 10 preceitos, amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. E diz-nos uma vida religiosa consistente, uma santa conversação, um exemplo piedoso, verdadeira benevolência, assinalam os representantes de Cristo. Eles trabalharão para arrancar os pecadores como tições de fogo, e eles realizarão fielmente cada dever. Assim, tornar-se-ão num farol luminoso. Caro leitor, diz Helena White, estamos a aproximar-nos do juízo. Foram-nos emprestados talentos a crédito, que nenhum de nós seja por fim condenado como sendo um servo preguiçoso. Envie as palavras de vida aos que estão em trevas, que a Igreja seja fiel ao seu encargo. As suas ações fervorosas e humildes tornarão eficaz a apresentação da verdade e Cristo será glorificado. Conhecemos, pesados irmãos, quando Pedro se abeirou do Senhor Jesus, em Mateus 18, 21, e fez uma pergunta ao Senhor Jesus: se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu lhe vou perdoar? Pedro deu um número, disse ao Senhor Jesus, até 7. O que é que o Senhor Jesus respondeu a Pedro? Não, Pedro, estás enganado. Não até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, o perdão do Senhor Jesus não tem limite. Não tem limite, pesados irmãos. Unicamente o que o Senhor quer é que nós reconhecermos que realmente pecamos.
Somente o nosso Deus nos pode capacitar para perdoar à medida em que vivemos e entendemos que fomos perdoados. Lembrem-se, pesados irmãos, Satanás tem muitas armadilhas, mas Deus é mais poderoso. O sábio Salomão, em Provérbios 28, versículo 13, diz-nos o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Davi já li este texto, mas vamos lê-lo outra vez. Em Salmos 32, versículo 5, Davi diz: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. A graça, pesados irmãos, que mudou o nosso coração, tomou todo o meu e me capacita a ser em Jesus aquilo que Deus quer que eu seja. Esta manhã, pesados irmãos, estou quase para finalizar. Vou contar uma história. Diz-nos, portanto, a história: um homem foi atropelado e não recebeu socorro da pessoa que o atropelou. Pessoas que passavam, correram para ajudar aquele homem, mas esse homem gritava: por favor, não me levem para o hospital. Espantadas, as pessoas perguntaram: mas porquê que não quer ir para o hospital? É que eu faço parte dos quadros de funcionários do hospital e seria muito embaraçoso ver-me neste estado. Nunca me viram sujo, nunca me viram sangrar, sempre me viram limpo. Olhem para a minha situação. Essas pessoas que o queriam socorrer disseram: mas meu amigo, o hospital existe para que as pessoas feridas ou aleijadas sejam tratadas. Podemos chamar a ambulância? Não, por favor. Eu fiz um curso de segurança para pedestres e o instrutor criticar-me-á por eu ter sido atropelado. Então, as pessoas que estavam lá para o socorrer disseram: mas o senhor incomoda-se com o que o instrutor pensa? Vamos, o senhor precisa urgentemente de tratamento. Também existem outras razões, argumentou o ferido. A responsável da secretaria ficaria também aborrecida, pois eu nem anotei a placa do carro, também estou sem documentos. Mas que diferença faz isso agora? Disseram as pessoas que estavam ali para o socorrer. Não, no hospital ninguém não admite ninguém sem o cartão de seguro. Por favor, deixem-me aqui, eu resolvo o problema. Na realidade, eu fui o culpado de ter sido atropelado. Enquanto falavam uns com os outros, o homem simplesmente desapareceu. Esta é uma parábola, pesados irmãos, escrita por David Siamon, em que o autor retrata as dificuldades que a humanidade tem em ver em Cristo e na Igreja o lugar da nossa restauração e salvação. Um apelo, pesados irmãos, para esta manhã. Quem conhece Cristo não receia buscar os benefícios do perdão e da graça que Ele nos oferece. Não encontra desculpas para abrir o seu coração, reconhecendo a sua verdadeira condição e busca no Salvador o seu perdão. Venha, pesados irmãos, venha como está aos braços do Salvador Jesus. Quer agora restaurá-lo. Peça-lhe forças para que Ele restaure a sua vida. Talvez precise de sentir perdoar ou sentir o perdão na sua vida. Seja qual for as circunstâncias. Gostaria, pesados irmãos, que abrissem o último texto para hoje. Encontra-se em Colossenses capítulo 3, 12 a 17. Colossenses 3, 12 a 17. E que cada um de nós possa refletir o que é que nos diz este texto. Diz-nos 3, portanto, 12 a 17.
diz-nos assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual fortes chamados, em um só corpo domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo, no versículo 16, habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-nos uns aos outros com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E no versículo 17, e tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E para finalizar, prezados irmãos, saiba, meu amigo, meu irmão ou minha irmã em Cristo, apenas em Cristo podemos ser renascidos do perdão. E o Senhor Jesus, como disse ao paralítico, também nos diz esta manhã: filho, os teus pecados te são perdoados. Que o Senhor Jesus possa realmente estar com cada um de nós e que a sua palavra possa ficar bem enraizada nos nossos corações. É o meu sincero desejo. Amém.